Existe um segredo tão profundo, tão perturbador, que foi deliberadamente apagado das escrituras que você conhece. Um segredo que questiona a própria fundação da criação conforme nos foi ensinado. Enquanto bilhões acreditam que Gênesis capítulo 1, versículo 1 marca o início absoluto de tudo, estudiosos ocultos e textos antigos sussurram uma verdade diferente. Houve uma terra antes desta terra. Uma civilização, uma era inteira que existiu e foi completamente aniquilada antes mesmo de Adão respirar seu primeiro fôlego. O que aconteceu com aquele mundo? Por que ninguém fala sobre isso? E mais importante, o que essa verdade oculta revela sobre nosso próprio destino? A resposta está escondida à vista de todos, camuflada em versículos que lemos 1000 vezes sem realmente compreender. Gênesis 1:2 não descreve um começo, descreve uma ruína. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra hebraica original, hayá, não significa era, significa tornou-se. A terra não começou caótica, ela tornou-se caótica. Algo catastrófico aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. Um evento tão devastador que transformou uma criação perfeita em um abismo tenebroso. Os teólogos chamam isso de teoria da lacuna, mas talvez devêssemos chamá-la de a grande conspiração do silêncio. Essa interpretação não é nova, nem é invenção de teoristas conspiratórios modernos. Padres da igreja primitiva, rabinos antigos e até mesmo alguns dos primeiros tradutores da Bíblia reconheceram essa possibilidade perturbadora. Eles viram nas entrelinhas das Escrituras a sombra de uma era perdida, uma época em que outras criaturas, não humanas, mas igualmente reais, caminhavam sobre uma terra que ainda não havia conhecido o pecado de Adão. Jerônias 4:23-26 oferece um vislumbre assustador. Olhei para a terra, e eis que era sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Todas as suas cidades estavam derrubadas. Cidades? Que cidades existiam antes da criação do homem? Quem as construiu? Os sumérios, civilização que precede até mesmo o Egito Antigo, registraram em suas tabuletas de argila histórias de eras mundiais anteriores, períodos cíclicos de criação e destruição. Eles não chamavam isso de mito, para eles era história. O Enuma Elish, épico babilônico da criação, descreve batalhas cósmicas entre deuses que resultaram na formação da Terra a partir dos restos de um mundo anterior. Coincidência? Ou essas culturas antigas preservaram fragmentos de uma verdade que a tradição judaico-cristã posterior escolheu enterrar? A arqueologia moderna encontrou evidências de civilizações inexplicavelmente avançadas que desapareceram sem deixar explicação satisfatória. E se esses não fossem resquícios de nossa história, mas ecos de uma história ainda mais antiga? O silêncio institucional sobre essa possibilidade é ensurdecedor. Por que a maioria dos púlpitos nunca menciona a teoria da lacuna? Por que seminários teológicos a tratam como heresia marginal? A resposta é simples e perturbadora. Porque aceitar uma terra pré-adâmica destrói cronologias estabelecidas, questiona interpretações literais e abre portas que muitos preferem manter trancadas. Se houve uma criação antes desta, se houve seres inteligentes antes de Adão, então quem eram eles? Onde foram parar? E o que sua existência revela sobre a natureza cíclica do próprio plano divino? Essas perguntas ameaçam estruturas de poder religiosas construídas sobre certezas absolutas. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Em bibliotecas monásticas empoeiradas, em manuscritos do Mar Morto, em textos apócrifos banidos dos cânones oficiais, a evidência persiste como cicatrizes em um corpo que tentou esquecer sua própria violência. Isaías 14 e Ezequiel 28
embora interpretados tradicionalmente como referências ao rei de Babilônia e ao rei de Tiro, contêm linguagem que transcende qualquer monarca humano. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esses textos apontam para uma rebelião cósmica, uma guerra celestial que precedeu a criação da humanidade. E toda guerra deixa destruição em seu rastro. A pergunta que deveria nos manter acordados à noite não é se essa era pré-adâmica existiu, mas por que nos mantiveram ignorantes sobre ela. Porque conhecer esse passado oculto muda tudo sobre como entendemos nosso presente e futuro. Se a Terra foi destruída e recriada uma vez, pode acontecer novamente? O Armagedon que tememos seria o primeiro fim ou apenas o próximo ciclo em uma roda eterna de julgamento e renovação? Para responder essas perguntas, precisamos olhar além dos limites confortáveis da ortodoxia e mergulhar nas águas turvas de uma história que alguém trabalhou muito para ocultar. Os vigilantes esquecidos, criaturas da primeira era. Antes de Adão nomear os animais, antes de Eva colher o fruto proibido, a terra era habitada por seres de poder incompreensível. A Bíblia os menciona brevemente em Gênesis 6, quase como uma nota de rodapé desconfortável. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. Mas essa passagem é apenas a ponta de um iceberg submerso de conhecimento proibido. Quem eram esses filhos de Deus? Por que criaturas celestiais se misturariam com humanidade? E mais perturbador ainda, e se essa não foi a primeira vez que eles interferiram na criação? E se sua presença na Terra remonta não apenas antes do dilúvio, mas antes mesmo da criação de Adão? O livro de Enoque, removido do cânon bíblico, mas preservado pela Igreja Etíope, detalha explicitamente quem eram esses seres. Ele os chama de vigilantes, anjos encarregados de observar a terra. 200 deles, liderados por entidades chamadas Semiasa e Azazel, desceram ao monte Hermon e fizeram um pacto terrível. Eles tomariam esposas humanas e revelariam conhecimentos celestiais proibidos. Mas aqui está o detalhe que ninguém menciona. O texto sugere que essa rebelião tinha raízes em eventos ainda mais antigos, em uma corrupção que começou não na era do homem, mas na era que a precedeu. Esses vigilantes não eram novatos na rebelião, eles eram veteranos de uma guerra cósmica anterior. A descendência dessa união profana foram os Nefilins, gigantes de poder aterrador que dominaram a terra antediluviana. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Essa frase final, e também depois, é crucial e assustadora. Os Nefilins não foram extintos pelo dilúvio, eles retornaram. Números 13 confirma isso quando os espiões israelitas relatam ter visto os filhos de Anak, descendentes dos Nefilins, em Canaã. Mas se essas criaturas sobreviveram ao grande cataclismo global, enviado especificamente para destruí-las, o que isso sugere? Talvez eles já tivessem sobrevivido a um cataclismo anterior, o primeiro Armagedon que devastou a terra pré-adâmica. Textos sumérios e acadianos falam dos Anunnaki, seres que desceram do céu à terra. Suas descrições são perturbadoramente similares aos vigilantes de Enoque. Eles ensinaram a humanidade agricultura, metalurgia, astronomia e artes místicas. Mas também trouxeram guerra, luxúria e o conhecimento de armas de destruição. O livro de Enoque é explícito. Azazel ensinou os homens a fazer espadas e escudos, enquanto outros vigilantes revelaram encantamentos, astrologia e o uso de plantas para venenos. Por que seres celestiais ensinariam a humanidade a se destruir? A menos que essa destruição fosse parte de um padrão mais amplo, um ciclo que eles já haviam testemunhado ou até mesmo causado antes. A punição dos vigilantes é descrita em detalhes gráficos no livro de Enoque. Eles foram acorrentados em abismos de escuridão até o dia do julgamento final. Mas a geografia dessa prisão
é reveladora. Não é meramente espiritual ou metafórica. O texto sugere locais físicos específicos. Alguns intérpretes antigos identificaram esses abismos com câmaras subterrâneas profundas, outros com regiões cósmicas além de nossa percepção. Judas 6 confirma: e aos anjos que não guardaram o seu principado, reservou na escuridão e em prisões eternas. Mas aqui está a questão que deveria nos perturbar. Se essas entidades estão presas, quem ou o que continua operando em nosso mundo com sua agenda? A narrativa dos vigilantes não termina com seu aprisionamento. Segundo Enoque, embora os anjos rebeldes estejam confinados, os espíritos de seus filhos híbridos, os nefilins, foram liberados na morte para vagar pela terra como demônios. Esses espíritos desencarnados agora buscam corpos para habitar, influenciando a humanidade em direção à mesma corrupção que levou ao primeiro cataclismo. Essa é a origem de toda a atividade demoníaca, segundo a tradição antiga. E se o padrão se mantém, se os ciclos se repetem, então esses espíritos não estão apenas trabalhando para nossa destruição. Eles estão preparando o palco para o próximo grande reset, o próximo Armagedon. O que mais perturba sobre os vigilantes não é apenas sua rebelião, mas o que ela revela sobre a natureza da própria criação. Se seres celestiais, com conhecimento direto do divino, puderam escolher a rebelião, se eles puderam corromper não uma, mas potencialmente múltiplas criações, então o conflito cósmico entre luz e trevas é muito mais antigo e complexo do que nos ensinaram. A Terra não é simplesmente um palco para o drama da salvação humana. É um campo de batalha em uma guerra que começou antes que estrelas fossem nomeadas. E nós, a humanidade, somos tanto as vítimas quanto potencialmente os soldados inconscientes nessa guerra milenar. O primeiro apocalipse. Quando os céus se rebelaram, o dilúvio de Noé é a história de catástrofe que todos conhecem. Mas e se esse não foi o primeiro grande apocalipse? E se as águas que cobriram as montanhas eram apenas a segunda vez que Deus pressionou o botão de reset na criação? Evidências enterradas em textos antigos apontam para um cataclismo anterior, tão devastador que transformou uma terra ordenada e bela em tohu vabohu, sem forma e vazia. Esse evento não foi natural. Foi o resultado direto de uma guerra cósmica, uma insurreição angelical tão massiva que exigiu a destruição completa de tudo que existia. O primeiro Armagedon não está no futuro da humanidade, está em nosso passado esquecido. Isaías 14 nos dá uma janela para esse evento primordial com uma linguagem que claramente transcende qualquer rei terreno. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. A queda de Lúcifer não foi apenas uma rebelião espiritual abstrata, teve consequências físicas, planetárias. Ezequiel 28 adiciona detalhes perturbadores. Estavas no Éden, jardim de Deus, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Note o tempo verbal. Isso aconteceu antes que o Éden de Adão sequer existisse. Havia um jardim anterior, uma perfeição anterior, e sua destruição deixou a terra em trevas absolutas. Textos cosmológicos antigos de diversas culturas descrevem o mesmo evento usando linguagens diferentes. O mito nórdico fala do Ragnarök primordial, uma batalha entre deuses que precedeu a criação do mundo atual. O Popol Vuh maia descreve múltiplas eras mundiais, cada uma terminando em destruição antes que os deuses conseguissem criar a humanidade corretamente. Os hindus falam de kalpas, ciclos vastos de criação e destruição. Mas essas não são apenas mitologias desconectadas, são memórias culturais de um evento real, filtradas através de diferentes lentes.
Quando civilizações separadas por oceanos e milênios contam a mesma história essencial, talvez devêssemos prestar atenção. A destruição da terra pré-adâmica não envolveu apenas água, mas fogo e gelo, trevas e caos elemental. Jó 38 contém pistas crípticas quando Deus questiona: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Mas então adiciona: ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? O mar, irrompendo, sugere violência, não criação pacífica. 2 Pedro 3, 5, 6 é ainda mais explícito ao distinguir entre múltiplas destruições. Pela palavra de Deus, a terra foi tirada da água, pela qual veio a perecer o mundo de então, afogado em água. Note que ele fala de mundo de então no passado, separado do dilúvio que está prestes a mencionar. A recriação descrita em Gênesis 1 não é ex nihilo, criação do nada. É restauração de algo arruinado. Cada dia da criação é realmente Deus revertendo aspectos específicos da destruição. Haja luz não criou a luz pela primeira vez. Dispersou as trevas que haviam coberto uma terra devastada. Ajuntem-se as águas, não organizou oceanos virgens, mas drenou inundações cataclísmicas. Produza a terra relva, não criou vegetação do zero, mas ressuscitou biosfera morta. Isso explica por que em Gênesis 1:11, Deus ordena que a terra produza plantas. A capacidade já estava lá, dormente, esperando renovação após o primeiro apocalipse. A guerra que causou essa destruição inicial não foi meramente espiritual. Apocalipse 12 preserva a memória. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. O grande dragão foi precipitado. A antiga serpente, chamada o diabo, foi precipitado na terra. A palavra grega para precipitado, eblete, implica violência extrema, um arremesso com força catastrófica. Quando 1/3 das hostes angelicais, seres de imenso poder cósmico, foram lançados à terra, o impacto não foi metafórico. Montanhas se despedaçaram, oceanos ferveram, a própria rotação planetária pode ter sido alterada. Isso não foi expulsão gentil, foi bombardeio celestial. Esse primeiro apocalipse estabeleceu o padrão para todos os subsequentes. A destruição não foi definitiva, porque o propósito divino não foi frustrado, apenas adiado. Da ruína surgiu nova oportunidade, um novo experimento, a humanidade. Mas a questão assombrosa permanece. Se a primeira criação falhou, apesar de sua perfeição inicial, se até seres celestiais com conhecimento direto de Deus escolheram rebelião, que esperança tem a humanidade? A menos que o padrão não seja falha, mas refinamento. A menos que cada ciclo de destruição e renovação seja parte de um processo maior, uma forja cósmica moldando algo que transcende até mesmo os anjos. E se o Armagedon futuro não for punição, mas graduação? Armagedon revelado, o ciclo eterno de destruição. Quando você escuta a palavra Armagedon, provavelmente visualiza um evento único e final, a batalha apocalíptica que encerra a história humana para sempre. Mas essa compreensão pode ser o maior equívoco escatológico de todos. A palavra Armagedon aparece apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16, e mesmo ali é envolta em mistério. Armagedon, o monte de Megido. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Megido foi palco de batalhas repetidas ao longo da história israelita. Não foi um local de conflito único, mas recorrente. Juízes, reis e crônicas registram múltiplos combates decisivos ali. O que se Armagedon não for um destino, mas um padrão? Uma descrição de como eras terminam repetidamente, não apenas uma vez? A ideia de ciclos apocalípticos não é teoria moderna, está codificada nas próprias escrituras para quem tem olhos para ver.
Jesus, em Mateus 24, descreve sinais do fim: guerras, fomes, terremotos, apostasia. Mas então adiciona algo peculiar. Tudo isso é o princípio de dores. A palavra grega Odin significa dores de parto, implicando não um evento único, mas contrações repetidas, cada vez mais intensas, antes do nascimento final. Pedro também usa linguagem cíclica. Nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Essa objeção só faz sentido se houver expectativa de julgamentos recorrentes que aparentemente não chegam. Culturas antigas entendiam o tempo de forma cíclica, não linear. Os maias tinham seu calendário de longa contagem, marcando eras de aproximadamente 5.125 anos cada. Os hindus falam de yugas, eras que progridem de perfeição à corrupção antes do reset. Os gregos acreditavam em idades de ouro, prata, bronze e ferro, cada uma pior que a anterior, até que Zeus destruísse tudo e recomeçasse. Mesmo o conceito hebraico de olam, traduzido como eterno, realmente significa idade ou era, implicando períodos distintos, separados por transições cataclísmicas. Nossa insistência ocidental moderna em escatologia linear pode ser a aberração, não a norma. O livro de Daniel contém uma chave críptica para entender esses ciclos. A visão da estátua em Daniel 2 mostra reinos sucessivos, representados por metais de valor decrescente: ouro, prata, bronze, ferro, ferro misturado com barro. Cada reino é destruído pelo próximo, até que uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, esmaga tudo. Mas Daniel 2,44 diz: nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Note, não depois destes reis, mas nos dias. Isso sugere sobreposição, coexistência de sistemas até a intervenção final. Mas aqui está a questão. Essa sequência de reinos se repetiu múltiplas vezes na história. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e depois. Novos impérios surgiram seguindo o mesmo padrão. O ciclo continua. Apocalipse, o livro mais associado ao fim dos tempos, é estruturalmente cíclico. Os selos, as trombetas e as taças não são sequenciais, são recapitulações paralelas do mesmo julgamento visto de ângulos diferentes. Estudiosos apocalípticos sérios reconhecem isso. Cada série de 7 culmina em linguagem de fim absoluto, mas então o texto continua, reciclando através de outro conjunto de julgamentos. É como se João estivesse nos mostrando que o padrão do Armagedon, guerra, fome, morte, trevas, colapso cósmico, tenha acontecido múltiplas vezes em diferentes escalas. O micro reflete o macro. Cada julgamento local é um ensaio para o julgamento universal. A evidência geológica e arqueológica suporta múltiplos cataclismos globais. Camadas de estratificação mostram extinções em massa separadas por milhões de anos. Crateras de asteroides datam de diferentes eras. Há evidências de inversões magnéticas planetárias recorrentes. Mitos de inundações universais existem em mais de 200 culturas, muitas sem conexão histórica entre si. Explicações convencionais atribuem isso ao dilúvio de Noé. Mas e se houve múltiplos dilúvios em diferentes eras? Platão escreveu sobre Atlântida ser destruída em uma noite e um dia. Não por moralidade divina, mas por cataclismo natural que os deuses permitiram. Quantas Atlântidas foram perdidas antes que a história começasse a ser registrada? O verdadeiro terror, ou talvez conforto, dessa revelação é que nunca vivemos entre o Gênesis e o Armagedon. Vivemos num Armagedon perpétuo, numa roda eterna de julgamento e renovação. Cada geração enfrenta seu próprio apocalipse pessoal. Impérios caem pensando que são eternos.
Civilizações desaparecem convencidas de sua invencibilidade. E da ruína, novas eras emergem, esquecendo completamente o que veio antes, destinadas a repetir os mesmos erros até que finalmente, talvez, a humanidade aprenda a lição que os ciclos tentam ensinar. O Armagedon não é o fim da história. É a forma como a história sempre terminou, sempre termina e sempre terminará, até que quebremos o ciclo ou ele nos quebre definitivamente. Profecias suprimidas. O que os textos apócrifos realmente dizem. Existe uma biblioteca inteira de textos sagrados que você nunca leu, profecias que nunca ouviu em nenhum sermão, revelações que foram deliberadamente excluídas do cânon bíblico oficial. Por quê? A resposta oficial é que esses textos não atenderam critérios de autenticidade apostólica ou continham teologia problemática. Mas talvez a verdade seja mais inquietante. Esses textos foram banidos precisamente porque diziam demais, revelavam demais sobre a estrutura cíclica da realidade e a história pré-adâmica que estamos desenterrando. O livro de Enoque, os textos de Nag Hammadi, os manuscritos do Mar Morto, o Apocalipse de Pedro, essas não são curiosidades históricas. São peças de um quebra-cabeça que alguém trabalhou muito para desmontar. O livro de Enoque é o mais explícito sobre a era pré-humana e os eventos que levaram ao primeiro cataclismo. Curiosamente, ele é citado diretamente na Bíblia canônica. Judas 14:15 referencia uma profecia de Enoque palavra por palavra. Então, se os autores do Novo Testamento consideravam Enoque autoritativo o suficiente para citar, por que o livro inteiro foi removido? A resposta está no que mais ele revela. Enoque descreve em detalhes gráficos não apenas a queda dos vigilantes, mas toda uma cosmologia de 7 céus, ciclos de julgamento terrestre e um calendário solar de 364 dias, que contradiz o calendário lunar tradicional judaico. Ele descreve Enoque sendo levado aos confins da terra e mostrado os lugares de punição preparados para estrelas rebeldes e reis ímpios. Mais perturbador, ele profetiza explicitamente sobre gerações futuras, não apenas uma, sugerindo ciclos contínuos de pecado e julgamento. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 nas cavernas de Qumran, contêm fragmentos do Livro dos Gigantes, uma expansão da narrativa dos Nefilins que o Gênesis menciona apenas brevemente. Esses textos descrevem os gigantes tendo sonhos proféticos sobre sua própria destruição iminente pelo dilúvio. Mais fascinante, eles descrevem os gigantes consultando Enoque para interpretar esses sonhos. Isso coloca Enoque não apenas como um profeta para a humanidade normal, mas como conselheiro até para as criaturas híbridas angelicais. O que isso revela? Que a hierarquia da realidade era muito mais complexa do que a narrativa simplificada que recebemos. E que conhecimento de eventos futuros, presciência profética, existia antes do dilúvio de forma muito mais difundida do que somos levados a crer. O Apocalipse de Pedro, popular no cristianismo primitivo, mas eventualmente rejeitado do cânon, contém visões extremamente gráficas, não apenas do inferno, mas de múltiplos níveis de punição correspondendo a diferentes pecados e eras. Pedro descreve ser levado a uma montanha alta onde vê simultaneamente o passado e o futuro, os mortos de todas as eras sendo julgados lado a lado. Isso contradiz a teologia linear de julgamento único no fim dos tempos. Em vez disso, sugere julgamentos contínuos, processamento constante de almas através de eras. Mais intrigante, o texto descreve justos sendo liberados das câmaras dos mortos quando Cristo desce ao Hades, mas menciona múltiplas gerações de justos de eras que a Bíblia canônica nem reconhece como tendo existido. Os textos gnósticos de Nag Hammadi foram enterrados no Egito ao redor de 400 d.C. e só redescobertos em 1945. Eles contêm cosmologias radicalmente diferentes.
O apócrifo de João descreve não um, mas múltiplos criadores, arcontes que formaram o mundo material como prisão para espíritos divinos. Embora a teologia gnóstica seja problemática de várias perspectivas, um elemento é consistente: a ideia de que este mundo é iteração repetida de criações anteriores falhas, cada uma dominada por poderes arcônticos, até que conhecimento verdadeiro, gnosis, liberte a humanidade. Heresia? Talvez. Mas heresia que preserva a memória de verdades inconvenientes sobre múltiplas eras e reinicializações criacionais. O livro de Jubileus, preservado pela Igreja Etíope e referenciado nos manuscritos do Mar Morto, reescreve Gênesis e Êxodo, adicionando cronologias detalhadas e narrativas expandidas. Ele divide toda a história em jubileus de 49 anos cada. Mas o que fascina é sua descrição de demônios, os espíritos desencarnados dos nefilins, sendo parcialmente preservados após o dilúvio, especificamente para testar gerações futuras. Mastema, líder desses demônios, literalmente barganha com Deus para manter 1/10 de seus seguidores ativos. Isso não é teologia de redenção simples, é a admissão de que mal estrutural, cíclico, foi intencionalmente mantido no sistema. Por quê? Porque os ciclos de teste, falha e renovação são parte do próprio design. Então, por que esses textos foram suprimidos? A explicação oficial sobre critérios canônicos dissolve quando percebemos que textos igualmente questionáveis foram incluídos na Bíblia. Esther nunca menciona Deus, Eclesiastes beira o niilismo, enquanto outros amplamente reverenciados foram excluídos. A verdade mais provável é que um cristianismo institucionalizado necessitava de narrativa linear controlável, criação única, queda única, redenção única, fim único, textos sugerindo ciclos, eras pré-humanas, múltiplos julgamentos e cosmologias complexas ameaçavam essa simplicidade. Eles empoderavam indivíduos com conhecimento que clero preferia mediar. Mais importante, eles revelavam que a história da salvação é muito mais antiga, estranha e vasta do que cabos de guerra teológicos entre denominações. E verdade descontrolada sempre foi a ameaça que instituições mais temem. A nova terra, destino final ou próximo ciclo. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. Promete uma realidade renovada, livre de morte, dor e lágrimas. Para a maioria dos cristãos, esse é o destino final, o ponto culminante linear da história, onde mal é finalmente erradicado e os redimidos vivem eternamente na presença de Deus. Mas se aprendemos algo de nossa jornada, através de eras esquecidas, de textos suprimidos e de padrões cíclicos, é que devemos questionar interpretações simplistas. Novo significa recém-criado ou renovado. Primeiro implica apenas 2, ou é o mais recente de muitos. E passaram significa aniquil definitivo ou transição para o próximo ciclo. A nova terra prometida pode não ser o fim da história. Pode ser o começo de um capítulo que finalmente aprendemos a escrever corretamente. A palavra grega em Apocalipse 21:1 para novo é kainos, que significa novo em qualidade ou natureza, não novo em tempo. Neos. Não é um planeta virgem jamais existido antes, é este planeta, transformado, renovado, realizado em seu propósito original. Isso faz ecos diretos de Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Mas Isaías está escrevendo para exilados na Babilônia, prometendo restauração de Israel. A nova criação começa local e nacional antes de se tornar universal. Pedro, em 2 Pedro 3,13, também promete novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas no contexto de comparar isso com o dilúvio de Noé.
A Terra pós-dilúvio não era um planeta novo. Era a mesma Terra, purificada. O padrão é consistente: renovação, não substituição. Se aceitamos que houve uma Terra antes de Adão, destruída e renovada para se tornar nosso mundo atual, então nossa nova Terra seria tecnicamente pelo menos a terceira iteração. E se os ciclos são genuínos, pode ser a 10ª, a 100ª. Mas aqui está o salto teológico radical. E se cada iteração for progressivamente melhor? E se não estivermos presos em círculo vicioso, mas em espiral ascendente? Hebreus 11 fala de patriarcas que buscavam uma pátria melhor, isto é, celestial, não satisfeitos com restauração da situação anterior. Eles ansiavam por algo que transcendia até mesmo o Éden original. Paulo, em 1 Coríntios 15, fala de corpo ressurreto sendo superior ao corpo original de Adão. Não restauração, mas upgrade. A nova Terra pode ser o primeiro mundo que finalmente quebra o ciclo de falha, porque seus habitantes foram transformados através de processo que nenhuma criação anterior experimentou. O papel da humanidade nessa nova Terra é radicalmente diferente do que geralmente imaginamos. Apocalipse 21, 22 não descreve humanos flutuando em nuvens tocando harpas. Descreve uma cidade, Nova Jerusalém, com dimensões precisas, arquitetura elaborada, uma árvore produzindo frutos mensalmente, nações trazendo sua glória para dentro dela. Há atividade, propósito, até mesmo o que parece ser comércio ou intercâmbio cultural. Apocalipse 22, 5 diz que os servos de Deus reinarão pelos séculos dos séculos. Reinar implica governança, administração, responsabilidade. Sobre quem? Sobre o quê? Se os ímpios foram destruídos e apenas redimidos permanecem, que necessidade há de reinado? A menos que a nova Terra seja não um destino final estático, mas uma nova fase de existência com desafios, crescimento e expansão que mal podemos imaginar. A promessa mais intrigante sobre a nova Terra está em Romanos 8, 19, 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Note que a criação está esperando por nós, não nós por ela. Nossa transformação desbloqueia a transformação dela. Isso sugere que a humanidade glorificada terá papel ativo em redimir e governar a criação física de formas que atualmente não podemos. Adão deveria cultivar e guardar o Éden, um mandato de administração criativa. Na nova Terra, finalmente cumpriremos esse chamado original sem a limitação do pecado e morte. Não seremos apenas habitantes passivos do paraíso, seremos co-criadores com Deus de realidades novas. Mas a questão assombrosa permanece. Pode este ciclo também eventualmente falhar? A ortodoxia diz não. Apocalipse 21, 4 promete que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, e que as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 22, 3 garante não haverá mais maldição. E isso parece definitivo. Mas lembre-se, o Éden original também não tinha maldição inicialmente. Os vigilantes antes da queda não eram corrompidos. Cada nova criação começou perfeita. O que faz desta diferente? A resposta pode estar em Apocalipse 21, 27 e 22, 15. Listas de quem não entrará na cidade. A presença dessas listas sugere que mal ainda existe fora da Nova Jerusalém, contido, mas não aniquilado. O acesso é permanentemente negado aos rebeldes, mas eles ainda existem em alguma forma diminuída. O ciclo é quebrado não por eliminação do mal, mas por segregação eterna entre dois estados irreconciliáveis.
Talvez o verdadeiro significado da nova terra seja este: não é o fim dos ciclos, mas a graduação final de um teste cósmico que se repetiu até produzir uma geração de humanidade que, tendo enfrentado e vencido todas as tentações que destruíram criações anteriores, pode finalmente ser confiável com a eternidade. Os vigilantes falharam sem nunca experimentar limitação. Adão falhou mesmo no paraíso. Israel falhou apesar de milagres diários. Mas uma humanidade que venceu em meio a sofrimento, dúvida, tentação e morte, uma humanidade refinada pelo fogo de múltiplas eras, essa é uma nova criação de fato. A nova terra não é apenas um lugar, é a recompensa de um processo. E seu começo pode marcar não o fim da história, mas o início da história pela qual todas as eras anteriores foram apenas prólogo. A pergunta final que devemos fazer a nós mesmos não é se a nova terra virá, mas se seremos dignos de habitá-la quando chegar. E agora, depois de tudo que desenterramos juntos nesta jornada através de eras esquecidas e profecias suprimidas, você está diante de uma encruzilhada de compreensão. A história que nos contaram era confortável, linear, previsível, criação, queda, redenção, fim. Mas a verdade que emerge dos textos antigos, das lacunas suspeitas nas escrituras e dos padrões que se repetem através das culturas, é muito mais vasta e assombrosa. Não vivemos simplesmente esperando o Armagedon. Estamos dentro dele, sempre estivemos, porque Armagedon nunca foi apenas um evento futuro. É o nome do padrão eterno pelo qual realidades corrompidas são purificadas e renovadas. A pergunta não é se o fim virá, mas se finalmente aprendemos as lições que todas as eras anteriores falharam em aprender. Cada civilização destruída, cada mundo redefinido, cada ciclo de julgamento foi um professor tentando nos preparar para a única graduação que realmente importa. Você pode escolher rejeitar tudo isso, rotulá-lo como heresia ou teoria conspiratória e voltar para a segurança das interpretações convencionais. Essa é uma escolha válida, mas não poderá apagar o que agora sabe. Que existem textos banidos por razão, que há versículos bíblicos explicando explicitamente eras anteriores, que culturas separadas por oceanos e milênios contam a mesma história de mundos perdidos e catástrofes cíclicas. Não pode desconhecer que a própria palavra usada para novo em Nova Terra significa renovado, não recém-criado. Não pode ignorar que os vigilantes, os nefilins e os gigantes não são metáforas, mas entidades que textos canônicos e apócrifos confirmam terem existido. E mais importante, não pode negar que reconhecer esses padrões cíclicos não diminui a fé, mas a aprofunda, porque revela um Deus paciente o suficiente para repetir o processo de criação e redenção até que finalmente funcione perfeitamente. Então, qual é o seu papel nessa revelação cósmica? Você não é apenas espectador passivo, aguardando o próximo Armagedon. Você é participante ativo, determinando se este ciclo finalmente quebra ou se repete mais uma vez. A nova terra não é apenas prometida, é conquistada por aqueles que, conhecendo a história completa de falhas passadas, escolhem viver de forma diferente. Cada escolha que você faz entre luz e trevas, verdade e engano, amor e egoísmo, é um voto sobre se a humanidade desta era merece graduação ou repetência. Os vigilantes falharam apesar de serem anjos. Adão falhou no paraíso. Civilizações pré-diluvianas falharam com conhecimento avançado. Mas você, armado agora com a consciência de todos esses fracassos anteriores, tem algo que nenhuma criação anterior teve: a perspectiva histórica de saber o que não fazer. Use-a sabiamente, porque quando o próximo Armagedon chegar, e ele virá como sempre veio, a questão não será se você sobrevive, mas se você se torna digno de finalmente habitar uma terra que não precisa ser destruída e recriada novamente. O ciclo pode terminar com você,
Ou pode continuar por mais 1000 eras. A escolha sempre foi e sempre será sua.